dia, gente. Tudo bom com vocês aí do outro lado? Espero que sim. Então, hoje iniciamos os estudos históricos do segundo bimestre, né? A primeira semana foi a semana dos estudos intensivos, em que eu peguei uma habilidade de português. E hoje a gente vai começar a falar verdadeiramente de história. Semana passada foi uma introdução, coloquei um textinho lá para vocês sobre esse tema. Então, o que nós vamos estudar nesse segundo bimestre? O começo do segundo bimestre, então, nos traz como tema a crise de 29, ok? Então, acompanhando no próximo slide, a gente vai entender um pouquinho mais dessa crise de 29, para que a gente possa, então, compreender a Segunda Guerra. Crise de 29, a gente pode afirmar que foi um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, acompanhem comigo, por favor. Então, antecedentes. Para se falar dessa crise de 29, a gente tem que entender o que estava ocorrendo no mundo nesse contexto histórico, ok? Então, os antecedentes dessa crise. Então, para compreender a crise de 29, é preciso que eu entenda o contexto que o mundo estava vivenciando. E qual era esse contexto, professor? Esse contexto é Primeira Guerra Mundial e os anos loucos 20, ok? Depois eu vou deixar aqui no Google Sala de Aula para vocês um link para vocês entenderem um pouquinho mais desses anos loucos 20. É um documentário que foi feito pelo pessoal do Ministério da Educação e contando o que foram os anos loucos 20, ok? Então, Primeira Guerra Mundial que a gente já estudou lá, né? Depois foi o segundo assunto que nós estudamos esse ano. Essa Primeira Guerra que começa em 1914 e termina em 1918. Nós temos que entender que essa Primeira Guerra é de suma importância porque foi a Primeira Guerra Mundial que eleva os Estados Unidos a serem uma potência, a grande potência do mundo. Antes da Primeira Guerra, Inglaterra era considerada a grande potência do mundo. Depois da Primeira Guerra, Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América que saem da Primeira Guerra como o maior credor do mundo. Eles entram na guerra como sendo endividados, né? Ele era um país endividados e quando termina a Primeira Guerra Mundial, ele se torna o maior credor do mundo. Por quê, professor? Porque os Estados Unidos da América, eles vão ajudar os países que estão, os países beligerantes, ou seja, os países que estão participando da guerra. Tá? Então, essa Primeira Guerra Mundial faz com que os Estados Unidos da América se torne a maior potência do mundo, ok? Hoje, quando nós falamos de potência, quem que vem na mente de vocês? Com certeza absoluta é os Estados Unidos. Ah, professor, mas tem a China, tá? Mas quando nós falamos de potência, até hoje, nós podemos falar dos Estados Unidos da América. E como surgiu essa potência? Através da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, que era então um país que devia, se torna um país então que cobra, ok? Dizem que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra devendo 3 bilhões de dólares e ele sai da Primeira Guerra cobrando aproximadamente 42 bilhões de dólares. Olha só que diferença. Ele entra devendo e sai cobrando, tá? Então, isso é muito interessante. Então, os Estados Unidos da América são o que são por causa da Primeira Guerra. E depois, o outro antecedente que nós temos aqui, os anos 20, os loucos anos 20. Ou seja, toda aquela euforia americana, né, que estava sendo embalado por ser uma potência. Os Estados Unidos da América, nesses anos 20, eles criam aquele estilo de vida americano, né? Aquele estilo de vida regado principalmente pelo consumismo, tá, gente? Então, os anos 20. Esses anos 20 vão fazer com que as empresas, do nada, elas comecem a se capitalizar, a vender suas ações na bolsa. Então, esses anos 20 vão fazer também que os Estados Unidos vire um país consumista, vire um país totalmente dependente do consumo. Os Estados Unidos da América nos anos 20 se tornam também
se tornam também o maior produtor do mundo. 42% de tudo que é comercializado no mundo nos anos 20 é feito pelos Estados Unidos da América. Olha que interessante. Então, os anos 20 vão trazer muitas riquezas para os Estados Unidos. E como eu coloquei no texto passado, também é nesses anos 20, os loucos anos 20, que os Estados Unidos eles vão conhecer o jazz. Os Estados Unidos eles vão fazer com que as melindrosas surjam. É também nos anos 20 que todas as famílias vão querer ter seu automóvel, então vão se endividar. Então, olha todo esse antecedente que causou, antecedentes que causaram a crise de 29. Então, Primeira Guerra Mundial, que faz com que os Estados Unidos da América se torne uma grande potência. E depois os anos 20, tá? Depois, para vocês entenderem um pouquinho mais desses anos 20, assista o documentário que eu coloquei em anexo, tá bom? Então, vamos dar continuidade na aula. E falei dos antecedentes. E agora nós vamos falar do quê? Das causas dessa crise de 29. Professor, por que nós tivemos a crise de 29? Então aí eu listei para vocês 1, 2, 3, 4 motivos por que nós tivemos a crise de 29, ok? Causas da crise de 29. Então se eu perguntar lá na provinha lá na frente, quais foram as causas da crise de 29? A primeira causa foi a crise se deu por uma crise de superprodução. O que é isso, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Nos Estados Unidos, saem da Primeira Guerra, as empresas norte-americanas estão superaquecidas, toda a Europa e todos os países beligerantes da Primeira Guerra estão arrasados, principalmente nos seus parques industriais, e não tem como produzir. Estados Unidos da América, então, vai ser o grande produtor do mundo, a gente pode assim falar. Estados Unidos da América vai ser, então, a grande fábrica do mundo, ok? Então, só que tudo está muito lindo, todo mundo compra, todo mundo vai comprando, vai fazendo com que as empresas se capitalizem, só que chega um determinado momento que nós temos uma superprodução. Nós estamos produzindo mais do que nós estamos vendendo. Para pensar, nós já estamos aqui nos anos 20, 24, 25, 26. Todos os países que lutaram na Primeira Guerra Mundial, a partir desse momento, começam a se reorganizar e param de comprar os produtos americanos. Se para de comprar os produtos americanos, nós vamos ter uma superprodução lá dentro dos Estados Unidos. Ou seja, o dono da empresa ele vai ter um estoque. O que é um estoque, gente? Um estoque nada mais é do que um produto que foi produzido, mas que ficou parado, não tem para quem vender. Então, causas da crise de 29, uma crise de superprodução. As empresas estão produzindo, mas já não tem mais para quem vender, ok? Segundo problema, nós vamos ter dentro desses Estados Unidos da América, como eu falei para vocês, grandes riquezas. Só que essa riqueza ela não está sendo dividida. Nós temos uma má distribuição da renda dentro dos Estados Unidos da América. Nós temos uma riqueza que fica na mão de poucos, ok? E os muitos, professor? Os muitos, eles vão fazer o quê? Eles vão acabar se endividando. Okay? Porque é criado dentro do estilo de vida americano, o consumismo, você pode ter. Só que aquela pessoa que não tem condições, ele vai acabar cada vez mais se endividando. Então, má distribuição de renda que gera o endividamento das pessoas mais pobres, ok? Como eu falei para vocês, outra das causas, a queda das exportações. Estados Unidos da América é o maior exportador do mundo. Só que a partir do momento que os parques industriais dos países beligerantes da Primeira Guerra começam a se reconstruir, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos não têm mais para quem vender. Isso, como eu falei para vocês, vai gerar uma roda que vai fazer com que o produto fique parado dentro das empresas americanas, gerando assim então o que a gente pode afirmar crise de 29. E a partir disso aí nós vamos ver que também dentro dos Estados Unidos da América nós temos uma onda especulativa. O que é isso, professor? Muitas pessoas acabam
indo para a Bolsa de Valores. Muitas pessoas elas começam a ter acesso à Bolsa de Valores e comprar papéis das empresas. Para pensar comigo, se as empresas elas já não estão mais produzindo e essa mesma empresa coloca os seus papéis na Bolsa de Valores, isso em um determinado momento não vai dar certo, porque a empresa ela não vai ter lucro. E se ela não tem lucro, como que ela vai fazer com que, se a empresa não tem lucro, como que ela vai fazer com que aquela pessoa que investiu na Bolsa de Valores tenha valor nos seus papéis, ok? Então, olha só, uma coisa leva a outra. Nós temos uma superprodução que deixa parados, que faz com que se produza mais do que se possa vender. Nós temos uma má distribuição de renda que faz com que aquela pessoa mais pobre se endivide ainda mais para ter acesso aos produtos. Nós temos uma queda nas exportações e nós temos uma alta onda especulativa. Muitas pessoas estão indo lá na Bolsa de Valores e comprando papéis dessas empresas. Só que esses papéis, vocês concordam comigo, acabam se tornando cada vez mais papéis sem valor, ok? Então, acompanhando comigo o próximo slide, por favor. Já falamos dos antecedentes, já falamos das causas. E, a partir daí, com todas aquelas antecedentes e aquelas causas, vai fazer que numa quinta-feira, de outubro de 1929, haja então o crash da Bolsa de Valores. O que foi isso? Verdadeiramente o início da crise. Okay? O início da crise de 29. Todas aquelas pessoas então que estão com aqueles papéis, eles vão tentar vender os papéis, só que ninguém tem mais dinheiro para comprar os papéis. Ou seja, a partir daí então nós temos o crash da Bolsa de Valores e nós temos a quebra dessa bolsa, que então ela se vê totalmente defasada. Nós vamos ver que as pessoas, todo mundo vai ao mesmo tempo nesse período, fazer o quê? Vai correr atrás do seu dinheiro que estava no banco. Para pensar comigo, aqui no Brasil, vamos falar aqui do Brasil. Se todo mundo for no banco pegar dinheiro, vai ter dinheiro? Não, porque o banco trabalha com o nosso dinheiro. É assim que o banco ele tem o seu lucro. Ok? Então, nos Estados Unidos, em 1929, depois do crash da Bolsa de Valores, toda a população vai para os bancos tentar pegar o seu dinheiro. O banco vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Não. Aí nós vamos ter a quebradeira total. Já tivemos a quebradeira da Bolsa de Valores. E depois disso nós vamos ter a quebradeira dos bancos. Então, a partir daí, o próprio dono da empresa também não tem mais dinheiro para pagar os seus funcionários. Isso gera uma onda que gera uma crise que vai gerando cada vez mais. E isso gera várias consequências. Quais são as consequências? Falências, né? Nós vamos ver que as grandes empresas americanas nesse período quebram. Ok? E se eu tenho falência, eu vou ter o desemprego. Nós vamos ter dentro desses Estados Unidos da América também um número muito grande de suicídio, ok, gente? Aquele cara que de um dia para a noite ele era milionário, do outro dia ele vira pobre, ele não vai aguentar essa pressão e vai acabar se matando, ok? Então, um suicídio muito grande dentro desses Estados Unidos da América. E nós vamos ver também nesse contexto a própria mundialização da crise. Essa crise não vai ficar somente nos Estados Unidos da América. Essa crise vai se espalhar pelo mundo todo. Inclusive, essa crise vai fazer com que regimes totalitários na Europa se tornem a única opção. Ok? Essa crise ela vai se espalhar pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, tá, gente? A gente vai ver que essa crise vai fazer com que a nossa história também mude. Nós estávamos vivendo no Brasil até nesse período da história o que a gente chama de política da café com leite. Com a crise de 29, São Paulo não vai querer dar prosseguimento nessa política do café com leite, e isso faz com que se estoure uma revolução lá no sul do Brasil, fazendo com que Getúlio Vargas assuma o poder. Tá? Mas isso a gente vai falar mais lá para frente, ok, gente? Então, olha que interessante. O único local do mundo onde nós não vemos
essa crise afetar é a União Soviética. Por quê, professor? Porque a União Soviética está vivendo o socialismo, o comunismo, tá? Então, a crise de 29 foi uma crise capitalista. Então, todos os países capitalistas do mundo acabam sofrendo por causa dessa crise, ok? Então, acompanhem comigo o próximo slide. Vamos lá. E essa crise, então, ela vai ser muito grande, ela vai gerar tudo aquelas consequências que eu falei para vocês no slide anterior, e essa crise, ela vai começar a ter uma solução quando o 32º presidente assume. Quem que é esse 32º presidente? É Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, então, ele assume, ok? Professor, quem era que era o presidente dos Estados Unidos quando a crise estourou? O presidente dos Estados Unidos, quando a crise estourou, era, na verdade, Hoover, tá? Hoover, então, ele era um liberalista, ele acreditava na política liberal e ele achava que o Estado não devia se impor, porque a crise logo passaria. Ele é eleito em 29, quando a crise estoura, 30, 31, 32 e 33, Hoover fica no poder. E olha só, essa crise cada vez mais minando o poder dos americanos. E aí então, eis que temos uma nova eleição. Essa nova eleição ela é ganha pelo democrata Franklin Delano Roosevelt, que vai mudar totalmente a política americana. Ele vai propor uma política antiliberalista, tá? Ou seja, o Estado tem que ser mais forte para tentar conter essa crise. Então, o Estado sendo mais forte para conter essa crise, a crise vai ter uma solução. Tá bom, gente? Então, Hoover, ele era um presidente liberal e Roosevelt um presidente antiliberal, tá? Ele acreditava num Estado mais forte, ele acreditava que o Estado deveria sim se impor. E ele começa a criar a solução para a crise. Como que ele faz isso, professor? Ele faz isso com dois planos, a gente costuma falar. Dois planos. O First 100 Days, ok? E o New Deal, tá? Com o First 100 Days, gente, ele vai falar que, primeira coisa, ele vai criar o FDIC, que é a sigla que significa que os depósitos serão garantidos. Ou seja, você que tem um dinheirinho pode colocar o seu dinheirinho no banco, porque o banco, se você precisar de dinheiro, o banco vai ser obrigado a te devolver. Olha aí, o Estado falando até no banco, tá bom, gente? Então, olha aí a política antiliberalista que Roosevelt está fazendo. Então, ele vai acertar com que os bancos, ele vai tentar acertar a vida financeira americana, porque daí os bancos vão ter dinheiro para conseguir trabalhar, tá? E ele também vai criar o SEC, que é a regulação de compra e venda das ações dentro da Bolsa de Valores de Nova York. Ele vai falar, opa, vamos acabar com essa baderna e a partir de agora vai ter uma agência reguladora, que é essa SEC aí, que vai regulamentar a compra e venda de ações. Não vai ser mais aquela bagunça que fez com que a crise estourasse. Tá bem? Então, no First 100 Day, ele faz, então, são os 100 primeiros dias que ele fala que o Estado tem que ser mais forte. E como que o Estado tem que ser mais forte? Através do FDIC e através do SEC. Tá bom, gente? E depois, para amenizar toda essa situação que a crise implementou, ele vai criar o New Deal. Tá? Esse New Deal que significa novo acordo. Olha só como ele vai ser diferente mesmo de Hoover, né? Um novo acordo, o Estado vai mandar. E agora a gente vai falar um pouquinho desse New Deal. Nesse New Deal, tá? O que você tem que saber desse New Deal? Guarda aí com você. New Deal 3 R's, tá? Redução, recuperação e reforma. Mas como assim, professor? Vai ter que reduzir o quê? Ele vai reduzir, na verdade, o desemprego, ele vai reduzir a mortalidade, ele vai reduzir a brutalidade do sistema financeiro americano, ok? Então, redução. Recuperação. Recuperação do quê? Da economia, recuperação das empresas, recuperação do trabalho. E reforma. Reforma do quê? Do antigo sistema. O antigo sistema, segundo Roosevelt, já não era adequado para as necessidades dos Estados Unidos nesse contexto histórico. Tá? Então, redução, recuperação e reforma.
Nós dividimos o New Deal em dois momentos, tá? New Deal, o primeiro New Deal e o segundo New Deal. Primeiro New Deal, Roosevelt vai se preocupar principalmente com a indústria e com a agricultura. Ele vai acertar a casa, tá bom? Então, indústria e agricultura. E o segundo momento do New Deal, ele vai ter um cunho mais social. Ok? É através do segundo momento que nós vamos ver a implantação dentro dos Estados Unidos de medidas sociais. Nossa, professor, os Estados Unidos que é tão liberal, sim, nesse momento da história, o segundo New Deal, ele vai se voltar mais para o trabalhador, ele vai se voltar mais para a, o aspecto social do governo. Ele vai falar que vai organizar as jornadas de trabalho. Ele vai propor nessa lei Wagner aí, por exemplo, ele vai propor que a jornada de trabalho de crianças não exista. Ele vai propor que haja uma regulamentação entre patrão e empregado. Então, o segundo New Deal ele vai propor exatamente um cunho social dentro dos Estados Unidos, fazendo com que haja uma diminuição da diferença entre patrão e empregado. Tá bom, gente? Então, New Deal, acompanhem comigo. E o próximo slide. Só que o New Deal nem tudo é flores, né, gente? Né? Nem tudo são flores. Principalmente, como eu falei para vocês, Roosevelt ele vai implementar uma política antiliberal e os Estados Unidos da América, inclusive toda a Constituição americana, desde a primeira emenda, ele é composto principalmente, ele se fala muito de liberalismo. Você é dono do seu próprio nariz, você se faz, né? Você se constrói. E quando Roosevelt ele implementa o New Deal, quando Roosevelt implementa o First 100 Days, ele vai falar, não, o Estado tem que ser mais forte, o Estado tem que mandar. Isso vai criar, logicamente, uma grande oposição dentro dos Estados Unidos. Oposição de quem, professor? Principalmente as grandes empresas. Elas vão falar que o Estado está se intrometendo demais em assuntos que antes pertenciam somente às empresas. Vai se criar também uma oposição dentro dos governos estaduais. Né? Lembrando que os Estados Unidos são 50 estados e cada estado norte-americano tem a sua autonomia, né? Eles não seguem, cada estado americano tem a sua própria lei, cada estado americano tem a sua liberdade. É bem diferente do que é aqui no Brasil. Cada estado americano pode opinar por aquilo que ele achar melhor. E quando é criado o New Deal pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, isso vai falar, não, você vai ter que seguir o que o estado, o que a federação, o que o governo federal quer. Isso vai gerar uma oposição dentro desses Estados Unidos, ok? Então, as empresas elas vão falar, opa, está se intrometendo demais. Os governos estaduais vão falar, opa, está se intrometendo demais. E também nós vamos ver que dentro dos Estados Unidos tem uma minoria, sim, mas vai falar que o governo está se metendo, que são os próprios socialistas. As pessoas que tinham um cunho socialista vão falar, opa, o Estado está se metendo demais. E então eles vão criar até uma oposição contra esse New Deal. Ok? E consequências do New Deal. Já falei para vocês da oposição, agora eu vou falar também das conquistas, tá? Com o New Deal, com o novo acordo, com esse plano de governo, desse plano do governo federal, subiu o número de empregos. O número de obras estatais dentro dos Estados Unidos também cresceram com o New Deal e a confiança, ok? Se eu tenho emprego, obra e confiança, os Estados Unidos então começam a entrar novamente no trilho. Okay? E se começam a entrar novamente no trilho, nós vamos perceber que esses Estados Unidos começam a sair da crise, tá? Os Estados Unidos começam a sair da crise, tá bom, gente? Então, consequências do New Deal, uma oposição, sim, mas também a consequência foram várias conquistas, o que fez com que a crise de 29 fosse sanada, ok, gente? Então, acompanhem comigo. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens da crise de 29, né, para que vocês possam analisar. Aqui uma foto que fala bastante
de como estava os Estados Unidos dentro dessa crise. Aqui é uma fila, gente, se vocês forem ver, aqui é uma fila dentro dos Estados Unidos da América para se pegar sopa, né? Olha só, gente. Então, dentro dos Estados Unidos, depois da crise de 29, nós vemos uns Estados Unidos totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Nós vemos um Estados Unidos da América totalmente defasado. Aqui, essa outra imagem aqui embaixo também retrata... olha que interessante essa foto. Aqui está escrito: esse é o novo o estilo de vida americano, né? Uma pessoa dentro do seu automóvel, no outdoor, e embaixo, em primeiro plano dessa imagem, nós vemos as pessoas aqui se aglomerando também para uma fila de pão, uma fila para se pegar sopa, né? E nessa fila aqui a gente vê os relatos, quando a gente lê os historiadores, Eric Hobsbawm, quando a gente lê outro historiador que fala bem disso, Boris Fausto, que é um historiador brasileiro, ele fala que dentro dessa fila não existia mais rico, não existia pobre, todos eram seres humanos que queriam um prato de sopa. Aqui, essa moça aqui com os seus filhos, também retratando a imagem da crise de 29, ok? Então, são algumas imagens que eu trouxe para vocês. O próximo slide também vai ter mais imagens. Aqui, então, o dia que a bolsa quebrou, essa imagem aqui, retrata, então, todo o que aconteceu dentro desses Estados Unidos da América. Nós vamos ver aqui dentro da própria bolsa, onde as pessoas acabam entendendo que aqueles papéis que eles tinham na mão, que antes valia muito, muito dinheiro, a partir do crash da bolsa, a partir da quebra da bolsa, já não valem mais nada, né? E aqui nós vemos uma família que mora no sul dos Estados Unidos, também totalmente defasada por causa da crise, ok? E no próximo slide, gente, eu só vou mostrar para vocês então a bibliografia, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Abraço a todos. Tchau, tchau.